Olá, olá! Eu, como neurocientista, preciso dominar 3 áreas específicas de estudo e concentração para que eu consiga desenvolver qualquer trabalho nessa linha. Essas 3 áreas são o conhecimento do cérebro em si, que a gente vai chamar de encéfalo, o conhecimento dos hormônios, também chamados de neurotransmissores, e o conhecimento dos neurônios, ou células cerebrais ou células nervosas. Bem, primeiramente falando sobre o encéfalo, o cérebro em si, localizado aqui no nosso crânio, a gente tem áreas chamadas de lobos, né? Então a gente tem, por exemplo, o lobo frontal, essa área aqui da frente, pedaço do cérebro que vai ser responsável pelo encaminhamento da sua tomada de decisões, a sua racionalidade lógica, né, o controle inibitório e coisas relacionadas a esse sentido. Mas aqui para trás, a gente tem o lobo occipital. O lobo occipital tem relação com o que você recebe pelos olhos, né? Entrou pelos olhos e é processado pelo lobo occipital. Existem outros lobos, o lobo parietal, o lobo temporal e por aí vai. Cada pedacinho desse do cérebro, cada área dessa do cérebro é responsável por uma questão, uma função, um domínio específico das nossas ações, da nossa racionalização, do nosso pensamento e do nosso corpo, né? Por exemplo, aqui em cima, né, no chamado córtex motor, a gente tem o controle dos nossos gestos, dos nossos atos, da nossa movimentação, né? Então essas áreas do cérebro, elas trabalham em função de domínios específicos do nosso corpo. Aí você deve se questionar, mas e aí, como é que essas áreas funcionam, né? Essas áreas, elas funcionam por meio de sinais elétricos. Esses sinais elétricos, eles são medidos, né, por exames como a eletroencefalografia. E o domínio dessas áreas do cérebro são mapeados por exames de ressonância magnética funcional, por exemplo. Então, a ressonância magnética vai mostrar a quantidade de sangue que está concentrada, e aí o calorzinho vai brilhar na tela, né, a quantidade de sangue que está concentrada em cada uma dessas áreas do nosso cérebro, e por isso a gente sabe que essa área está funcionando. E quando essa área funciona, são os sinais elétricos que se comunicam. E esses sinais elétricos, eles têm polaridade, positiva ou negativa, e eles são emitidos pelos neurônios, que são essas células nervosas, né? Essas células específicas do cérebro. E aí, não necessariamente do cérebro, elas percorrem a medula espinhal e você vê neurônio espalhado pelo corpo todo, mas elas se concentram em maior parte no cérebro. Então, um neurôniozinho manda sinal para outro neurônio, que manda para outro, que manda para outro, que manda para outro, que manda para outro. Se a gente está envolvido numa atividade de linguagem, por exemplo, tem uma área do cérebro chamada zona de Broca e uma outra chamada zona de Wernicke, que os neurônios vão ficar mais precipitados, mais elétricos, vão jogar mais energia para fora, porque eles estão estabelecendo comunicações específicas. Eu marco o tempo e marco a polaridade, olhando a eletroencefalografia, e consigo perceber o padrão de determinados comportamentos e determinadas funções e as disfunções por conta dessa comunicação neuronal. O terceiro assunto que eu preciso dominar nessa combinação é o funcionamento dos hormônios, também chamados de neurotransmissores. Os hormônios não são células, os hormônios são substâncias. São substâncias naturalmente produzidas pelo corpo por glândulas como a tireoide, ou artificialmente produzidas pelo corpo por indução de medicamento quando há alguma disfunção, como hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Essas substâncias, elas vão agir diretamente nas células cerebrais, isto é, nos neurônios, e vão causar ou diminuir a comunicação elétrica entre eles para causar uma melhor funcionalidade. Então existem hormônios como, por exemplo, a dopamina, que vai causar uma sensação de saciedade, de paz, de tranquilidade, que vai agir sobretudo no nosso córtex motor e no nosso lobo frontal, agindo no equilíbrio da nossa tomada de decisões. Existe um outro hormônio neurotransmissor, é a mesma coisa, chamado adrenalina, que vai precipitar as nossas energias e os neurônios vão se comunicar de forma mais acelerada para uma tomada de decisão mais rápido, né? E um pique no caso de uma necessidade de comunicação ou de reação
mais nervosa na vida cotidiana. A questão é, essas 3 áreas, elas são fundamentais e nas neurociências a gente estuda os neurotransmissores em uma área específica, os neurônios em uma outra área específica e o localizacionismo, ou seja, as áreas do cérebro responsáveis por cada uma dessas coisas. Para saber mais, faça a nossa pós-graduação em neurociência da aprendizagem. Beijo grande e vejo vocês em nossa aula inaugural.